Bom dia, 5 de setembro, procedimento 19/31 da série Pilates e Dança, mobilização do tronco com alongamento, variações do leg pull, do roll-up, variações do roll-up, nível baixo e médio. Mara acabou de entrar. Olá, Mara, boa sua presença. Então, hoje a gente vai falar sobre esse lugar da mobilização da coluna com alongamento. E o leg pull é um exercício de grande dificuldade, né, da técnica de Pilates. Ele exige, né, um trabalho de alongamento, com a flexão, com a báscula, com o trabalho de báscula do quadril e alongamento da parte posterior da perna, né, das pernas, né? E vocês vão ver lá no procedimento, ainda não foi no ar, mas vocês vão observar o grau de dificuldade que é o roll-up. Só que hoje a gente vai falar sobre essas variações, né? Partindo dele, de que modo a gente pode fazer várias conexões, né? Então, só para eu falar para vocês, né? Como vai organizar essa live. Primeiro, né? Eu falo um pouco dos comentários, né? Dou dicas sobre movimentos, sobre livros também, né? E do que vem acontecendo na nossa live, né? Depois o convidado fala a partir do recorte, né? Que hoje é mobilização de tronco com alongamento. E depois eu danço. E você também dança aí o procedimento, tá certo? Só para dar um informe para vocês, a aula Pilates e Dança, eu começo um novo, como eu falo sempre, né? Um novo desafio, né? Então, terça e quinta, às 9 horas da manhã, eu tô ministrando uma aula virtual de Pilates e Dança. Então, quem tiver interesse, vai lá no Simpla para saber informações, né, de valores e, enfim, todo esse processo que eu tô aqui montando, né, com vocês. Então, vamos seguir para... então, hoje eu recebo, né, o Tássio. O Tássio ainda não chegou aqui, mas eu vou falar, né? O Tássio é diretor, ator e dramaturgo, professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele é taata de Inquince, responsável pelo terreiro Unzó Ia Kisimbi de Amasa Inzambi. Tássio aí vai falar sobre essas perspectivas, né, a partir do recorte da história dele, né? Ele trabalha também, ele tem um grupo Afro em Cena na Universidade Federal do Sul da Bahia. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre, o Tássio acabou de chegar, olá Tássio, sobre esse recorte, ok? Então vamos seguindo, eu vou ler o comentário, né? O comentário que eu vou falar hoje é sobre uma indicação de um livro, né? O que é Dança Contemporânea. A Teresa Rocha, né, publicou esse livro belíssimo aqui. Eu tenho alguns trechos que eu vou ler para vocês, tá bom? Então a Teresa fala: a dança contemporânea ainda e sempre não decidiu o que a dança é e assim o que ela deve ser. A dança contemporânea pede outra história para dar conta de contar os seus processos. Há de se perguntar em plenos pulmões
Até quando vamos sustentar a dança como liame de separação? Sem delicadeza e escuta, a gente não se encontra, a gente tromba. E posso dizer sem medo, na dança brasileira há muita gente se encontrando. E eu falo que na cena brasileira há muita gente se encontrando, e por isso que eu chamo o Tássio Ferreira para compartilhar um pouco da toda a experiência que ele tem. Ok? Então vou convidar o Tássio, vou desligar aqui abaixar aqui a música para a gente poder chamar o Tássio e a gente esse lugar de mobilização de tronco com alongamento. Então a gente está aguardando aí o Tássio entrar. Tássio! Bom dia, Verúzia. Bom dia, Vel. Bom dia, Tássio! Prazer, viu, estar aqui com você hoje. Eu que tenho um prazer, Tássio, enorme de estar recebendo, né, de estar aqui compartilhando, né, um pouco da tua experiência, né, desse trabalho lindíssimo que você faz. E eu acompanhei, né, um pouco na minha chegada, né, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Esse homem enorme, grande, com toda a energia criativa, né, que tem colaborado muito para a formação, né, de artistas no sul da Bahia. Então, só tenho que agradecer, Tássio. Eu que agradeço, né? E eu lembrei aqui rapidamente de uma música acho que de Maria Bethânia, que ela fala que é bom a gente ter o que agradecer, né? E eu agradeço ter encontrado você no meu caminho, porque logo quando você chegou, você foi uma pessoa que também me acolheu, acolheu a Afro em Cena, né? Ajudou a gente na coreografia do espetáculo, então... E a partir disso a gente foi criando esses laços aí que mantemos até hoje. Então você é um presente na minha vida também. Então essa manhã também é uma celebração do nosso encontro aí na vida. Exato. E Tássio, ele vai falar um pouco, né, da experiência dele a partir do procedimento 19/31, que é o trabalho de mobilização de tronco com alongamento. Né, Tássio? Então... Pode começar? Vamos nessa. Pode. Não, hoje é um dia também especial porque eu estou aqui no terreiro, né? Então eu dei uma fugidinha aqui na entrada do terreiro para poder bater esse papo com vocês. Então também estou aqui envolvido por outras energias que vão certamente influenciar a minha fala. Eu já quero começar aqui pedindo licença a Exu, pedindo licença aqui aos meus mais velhos, aos mais novos, a bênção, Mocuyu, Motumbá, Indeloeme, a bênção a todos e todas. E agradecer por essa oportunidade de estar aqui sempre falando, né? Estar aqui falando sobre candomblé, sobre ancestralidade, para mim é sempre um prazer. Acho que cada vez mais a gente precisa aí descolonizar as mentes e os corpos, né? E Verúzia começou hoje falando sobre esse encontro que é a dança contemporânea, né? Esse encontro que a cena proporciona, de forma geral. E a minha pesquisa vai justamente nesse caminho, né? De encontrar o candomblé com a cena contemporânea e ver o que é que dessa mistura a gente pode tirar, sempre pensando nesse engajamento político mesmo dessa luta antirracista, né? Mas aí, vamos falar especificamente aqui do procedimento, né? Esse procedimento, ele me remete rapidamente à ideia de reverência, né? Essa ideia de curvar-se, né? De dar as mãos, né? Mokuyu quer dizer dar as mãos, tem diretamente ligado a essa questão, né? Desse movimento de tronco aí, que para nós, Banto, né, nós temos essa relação direta com a terra também, né? Então, quando a gente faz esse movimento, esse prostra, né, para frente, esse movimento ele tem uma ligação direta com o Intoto, né? Intoto, dentro da língua Kikongo e Kibundo, quer dizer terra. Ele é um ancestral, é uma divindade que nos mantém de pé, que nos permite estar aqui hoje, podendo conversar, inclusive. Então, a gente tem uma reverência muito grande a Intoto, né? Ele é muito importante para todo o culto do candomblé de Angola. Então, quando a gente faz essa reverência, né, para pedir a bênção a alguém, a um pai, a uma mãe, a um Eked, a um Ogã, a um Tata, uma Cota, a gente também está reverenciando sempre em Toto, agradecendo a terra, né, por poder estar cultuando o sagrado, poder estar presente nos rituais.
E em Toto, para quem não sabe, todos os terreiros de candomblé sempre tem um quadradinho no meio do barracão, né, onde é feita as cerimônias públicas. Naquele quadradinho ali, naquele espaço, é justamente o espaço da terra intocável. Então, é uma terra que ninguém pode pisar, né, é a representação direta de Intoto, e a gente coloca justamente uma proteção para que aquele espaço não possa ter os pés humanos, vamos dizer assim. Então, as pessoas também têm que bater a cabeça em Toto, também tem que fazer esse movimento de tronco, né, para ir até o chão. A gente trabalha muito na perspectiva de ir ao chão, sempre em reverência a Intoto, e Intoto faz a ligação com os outros minquices. Então, Intoto também é essa ponte entre o sagrado e o profano, né, entre a terra e o céu, o duílo e o Intoto. E essa relação também de se prostrar, ela para mim é muito forte, né? Eu que pesquiso sobre a pedagogia da circularidade, ela também me remete a essa ideia de ancestralidade, né? De circular, né? De tentar fazer com que a nossa coluna também se dobre nesse movimento quase que curva, né, Verúzia? Então essa ideia de curvar-se, ela dá a ideia de um círculo, né? De tentar fazer esse círculo aí. E a ideia de ancestralidade é muito interessante porque as pessoas sempre se remetem à ancestralidade como alguém que já foi, nossos antepassados, né? Sempre tem essa ideia muito rasa sobre o que é ancestralidade. E, na verdade, né, vários pesquisadores e pesquisadoras vão tratar disso como, não apenas como quem já passou, mas o legado, o que essas pessoas deixaram, tanto em vida quanto em morte, né? Porque para os Bantu a gente acredita que a vida ela não termina no corpo físico, né? Ela continua no mundo espiritual, né? Então o ancestral é justamente esse conhecimento que é dado também no pós-morte, né? A gente acredita que os espíritos eles também nos ensinam nesse lugar, né? De não vida. E esse movimento é circular, é contínuo, né? Faz com que a vida ela aconteça num contínuo, que é o que Leda Maria Martins vai chamar de tempo espiralar. Né? É um tempo que segue numa perspectiva espiralar que não acaba, que vai para o contínuo. Então essa ideia de circularidade, né, de círculo, de curvar-se, também se relaciona para mim à ideia de continuidade da vida e do movimento ancestral, que seria aqui também, a gente poderia chamar de um repertório filosófico, né? Aquilo que um determinado povo constrói ao longo da vida e que não se esgota com a morte, porque ela impulsiona novamente a vida. Então, nossos ancestrais são aqueles que estão do outro lado, né, nos céus ou em outro lugar que cada um queira imaginar, mas que impulsionam a vida, continuam nos ensinando, continuam contribuindo para que essa circularidade permaneça. Entendi. E aí, né, finalizando essa ideia de circularidade, Eduardo David de Oliveira, professor Eduardo, ele vai falar também que tem uma relação direta com a comunidade e com a natureza, né, como eu estava falando aqui. Então, a ancestralidade, existem várias ancestralidades, né, várias culturas, isso vai depender da relação com a comunidade, a qual estamos tratando ali, e também com o natural, com o mundo natural. Então, essa tríade aí, ancestralidade, comunidade e natureza, caminham juntos para manter esse ciclo da vida. E esse trabalho todo, né, esse modo de pensar específico dos povos Bantu, inspira o coletivo Afro em Cena, que foi um curso de extensão que a gente iniciou em 2018 na UFSB. Eu também estava recém-chegado e precisava concluir o meu doutorado. E aí encontrei um monte de gente muito interessante, tanto estudantes como professores, professoras. E a partir desse grupo muito bacana, a gente pôde experimentar uma formação cênica horizontalizada, né? Onde a gente pudesse ter a ideia de arte transdisciplinar. Então não interessava para mim ali apenas o teatro, nem a dança só. A gente queria colocar na mesma relação a música, as visualidades, e a partir dessa ideia de arte transdisciplinar que a gente pensa no coletivo Afro em Cena. Essa cena horizontal, aberta, e onde a gente não tem hierarquia, né, nas modalidades artísticas. E com isso, a gente a partir do candomblé também, a gente ficou pensando que no candomblé nós temos um corpo disponível o tempo inteiro. Então as mulheres passam às vezes a madrugada inteira trabalhando, né, fazendo coisas, e em determinado momento o inquice se apossa desse corpo, toma esse corpo. Então, apesar de todo o cansaço da vida, parece que esse corpo se recupera rapidamente. Então essa ideia de corpo disponível, ela vem a partir dessa ideia do candomblé, que a gente leva para a cena. Então todo o trabalho feito no Afro em Cena era no intuito de preparar esse corpo para qualquer coisa, para deixar esse corpo disponível para a cena, que eu acho que tem muito alinhamento também com o Pilates, né? A ideia de trabalhar o corpo integral.
Sim. Então, pensando nesse corpo disponível, a gente relaciona diretamente com o inquice chamado Pambunzila, né, que na mitologia iorubá seria o equivalente a Exu, a esse inquice que é o grande comunicador, né, que ele é o senhor da encruzilhada, dos, das possibilidades, né, da comunicação, da fala, de trazer, de levar, né, de levar nossas mensagens. Então, Pambuzila, como esse espectro das possibilidades, né, o senhor da encruzilhada, ele se alinha exatamente ao corpo, aos corpos, né, dos atuantes e das atuantes. Então, a ideia de pensar Pambuzila dentro da cena é pensar que os atuantes e as atuantes eles podem deixar o seu corpo disponível para a cena e que a gente tem aí uma variabilidade enorme de possibilidades corporais, né, de posições, de expressões. E a gente também gosta de pensar no Afro-Cena na ideia de expressão da cena e não de representar. Porque no candomblé de Angola a gente não tem uma representação dos inquices. Eles são a expressão da própria natureza, né, viva. Já o Yorubá, os Yorubás, eles acreditam que os deuses, né, que os orixás, eles viveram na Terra, tiveram grandes feitos e se tornaram deuses, né, se tornaram orixás. E a gente no Banto não. Nós cultuamos o vento, a terra, o fogo, a água. Então, por isso, a gente não representa inquice, a gente expressa inquice. Então, a ideia da cena é não representar, mas expressar essa força, esse discurso que quer se colocar na cena. Eu não sei se eu já falei muito, Verusa, ainda Não, tenho tá tempo. lindo, tá? Se eu tô aqui, uma aula. Essa relação Então, dessa do poder, né? Pode falar. desculpa, eu não entendi o que você falou. Não, é muito interessante quando você traz esse corpo disponível, né? Esse corpo apto para ação, né? Isso é muito interessante, né? E aí, dentro dessa ideia de corpo disponível, a gente tem alguns fundamentos que eu não sei se dá tempo de destrinchar aqui, mas que a gente passa pelo espectro do corpo encruzilhada, né, do princípio da encruzilhada, que é justamente essa experimentação também de relacionamento com outras matrizes culturais, né, porque as pessoas têm essa ideia de que as pesquisas negro-referenciadas elas são fechadas em si, e isso é um ledo engano, assim. Nós dialogamos com qualquer outra matriz cultural, com qualquer outra expressão. Então, o corpo encruzilhado é justamente isso, né? É não apagar as referências que cada um traz, porque cada pessoa traz a sua referência ancestral, sua referência de comunidade, né? O seu repertório corporal, e poder alargar com outras provocações. Então, esse primeiro, o princípio da encruzilhada é o primeiro princípio que a gente trabalha para potencializar, abrir esse corpo aí e deixar com que A outras coisas nos pluralidade, atravessem. né? Exatamente. Depois a gente passa por um outro princípio, que é o princípio do cavalo, né? Para quem não sabe também, os médiuns, né, no candomblé também são chamados de cavalos, né? Fulano é o cavalo de Oxum, por exemplo, né? Por quê? Porque esse corpo disponível, ele é um corpo em que o inquice, né, a divindade, seja ela qual for, ela monta na gente, né? Assim, é dito, né, pelos mais velhos, como se fosse montar, o ato de montar, né? A manifestação, ela é chamada assim. Então a gente pode, nesse momento, experimentar personas, pode experimentar forças da natureza, por exemplo, experimentar o rio. Como é que eu posso expressar o rio no meu corpo, né? Então o princípio do cavalo é para expressar já no sentido de um delineamento maior do que se quer de fato na cena. A gente tem também o princípio da encruzilhada, do cavalo, o princípio da azuela, né? Azuela, para quem não sabe, né, para os povos bantos é falar, é poder falar, se comunicar, né, protagonizar a fala. Então, essa fala pode ser falada pela boca, também pode ser falada pelo corpo, né? Então, esse princípio a gente experimenta muito no sentido da oralidade mesmo, né? O foco é a oralidade, e trabalhar com essa prosódia, com essa possibilidade de expressão pela boca e pelo corpo, como é que eu posso falar também pelo meu corpo. E a gente tem, então já falei da encruzilhada, do cavalo, da azuela e da ginga, né? O último princípio desse trabalho é a da ginga. A ginga, para quem também não sabe, na capoeira, né, principalmente, a gente se inspira na capoeira, a gente trabalha com movimento de complementação do corpo, né? É uma dança que, para ela acontecer, ela tem que ter no mínimo duas pessoas, porque sempre um movimento é seguido do outro que complementa, né? Num contínuo. Nessa relação, né, também circular. Né? Exatamente. Então, o jogo de cena, a gente acredita que mesmo num solo, por exemplo, você está se relacionando sempre com alguma outra coisa. Então, o princípio da ginga é experimentar esse corpo em relação com o outro, em relação com alguma outra coisa, né?
E aí Isso. esse é o último princípio que a gente explora dentro desse universo da afrocênica, que é essa ideia de uma cena horizontal e transdisciplinar. E aí a gente, para finalizar aqui, né, a gente trabalhou todos esses princípios no experimento cênico, que tem título de Travessia, Ciclos Transatlânticos, que contou com a coreografia maravilhosa aí de Verúzia. Inclusive tem uma Pensando música de abertura, tem uma música de pensando nesse abertura estilo, original. né? Nesse lugar circular, Isso, né? Cássio? isso. Então Verúzia fez uma coreografia interessantíssima que exercita justamente esse trançamento de corpos nessa construção circular, né? Então, Exato. assim, é isso. Eu acho que eu achei interessante pensar de como o Pilates, apesar de não ser um praticante, né? Como ver o procedimento me tocou profundamente e eu consegui fazer essa Essa conexão, né? conexão. Então a Sim, dança sim. realmente. Quando eu pensei, né, esse procedimento, que é um processo de mobilização de tronco com alongamento. Mas não é só isso, né? É todo um caminho, e aí só no formato, né? E como criamos também, né? Elaboramos, se percebe-se que há outras conexões que podem encaminhar, né, o trabalho corporal em si, né? A gente não pode mais pensar, né, que uma técnica ou movimento, ele está por si só, né? Eu tenho uma história, você tem uma história de que modo, né, procedimentos e técnicas podem estar fazendo essas conexões com as coisas. Então, quando eu te convido, é justamente para ampliar esse leque, né? E olha o tanto de material rico, né, que você nos dá. É uma pequena provocação mesmo, né? Para pensar assim, como esses movimentos circulares, né? Eles têm ampla ligação e às vezes a gente não percebe, né? O colonialismo foi muito responsável por apagar essas pontes, né? Apagar essas conexões e hoje a gente tem a possibilidade de poder refazer o caminho, né? Mesmo o Pilates sendo uma cultura que não tem uma raiz Exato. africana, mas olha como o É. Pilates tem muito de africanidade, né? Então eu Sim, acho que sim. a África de fato é um continente onde tudo enraizou, né? Onde tudo irradiou pelo mundo assim. E essas conexões somos nós que estamos fazendo hoje em dia, né? Na contemporaneidade, fazendo esse caminho de volta aí. Exato, exato. Porque esse é o movimento circular mesmo, né? O movimento, né? O procedimento. E justamente são essas subjetividades, né? Que podem estar fazendo conexões, né? Então, esse movimento circular, que numa cultura fala que é X, mas nessa outra cultura fala que é Y, e podemos entender essas diferenças e poder também dançar junto, né? Eu fiquei aqui lembrando também da cultura indiana, né? Os indianos eles têm essa tradição também de reverenciar os mais velhos e de ir até beijar os pés ou beijar as mãos, também fazendo esse movimento de tronco, né? Então é isso, né? Muita coisa foi polinizada pelo mundo e a gente consegue refazer esse caminho. É bom lembrar também, como você fala, dessa individualidade de cada um, é que cada movimento também, apesar de haver um código geral, cada movimento ele é singular, né? No candomblé, inclusive, as nossas danças, que também são dançadas de modo circular, apesar de um repertório, de uma coreografia, não gostaria de chamar de coreografia, né? Mas de um repertório de movimentos que representam determinada divindade, cada corpo dança do seu jeito, né? E essa Exato. singularidade é importantíssima. Não há ninguém está amarrado a ter que Não. fazer uma dança tal e qual ela é, né? Você aprende um código de movimento e o seu corpo traduz de uma outra forma, né? Eu acho que o Exato. Pilates também tem isso, né? Quando eu vi o seu movimento, se eu fosse fazer, certamente ele não seria exatamente como você fez, né? Existe Não. um código por trás, mas o meu corpo tem uma história, né? Ele tem um Exato. limite também corporal, então é interessante pensar nesse corpo integral, né? A gente faz isso no candomblé, de pensar a integralidade dos corpos. Eu não sou Porque mente nem assim, corpo, eu sou uma coisa só. é, porque assim, né, essa sequência, o roll-up, para mim é muito difícil, assim, porque eu tenho eu tenho uma bunda grande, né? Ponto. Então, para fazer essa curva com o alongamento da perna é muito difícil. Mas, olha que interessante.
o Pilates, porque esse sem os aparelhos, mas com o aparelho eu consigo trabalhar essa reverência, eu consigo trabalhar essa mobilização. Então, pensando aí no que você falou, né? Pensar que assim, podemos, com outros suportes, fazer essa reverência, sabe? Assim, às vezes a gente não consegue sozinho, mas com a comunidade, com o outro, com outros elementos, né, nos ajudando, podemos fazer esse movimento, né? Então, isso também que é interessante, assim, né? A partir, né, do que você falou, poder também construir também, que eu estou construindo aqui, né? A ideia que você trouxe, né? Essa relação com esse meu corpo, né? O outro pode me ajudar. Exatamente. Outro elemento pode me Exatamente. ajudar, né? Exatamente. E aí a gente tem no candomblé também uma ajuda, né, uma contaminação da música, do som, dos cheiros, né, dos incensos. Existem outros elementos que ajudam esse corpo na expressão, na sua expressão e na sua função, inclusive, dentro do culto. Então, a gente tem... Esse corpo, ele é totalmente poroso, porque ele é totalmente influenciado por tudo que está em volta, né? Então, eu acho essa ideia também interessante, né? De pensar que é um corpo disponível, aberto, ao vento que passa e deixa uma mensagem, a chuva que cai, ao rio que tem um cheiro, né? A terra Exato. molhada. Eu não Me sei se eu estou emocionei, tá? estourando esse... E assim, o que eu mais converso aqui na roça com os meus filhos e filhas é justamente isso. Gente, se vocês não cuidam dos corpos de vocês por vocês mesmos, cuidem pela ancestralidade, pelos orixás, os inquices, porque o corpo de vocês é morada de orixá, é morada de inquice. Então, se você não cuida por você, cuide por eles, porque eles precisam do seu corpo bem, com saúde, disposto para se comunicar, né? Acho que a grande missão da gente é deixar esse corpo aqui para a comunicação deles, para que um trabalho espiritual seja realizado. A circulação, né? Esse movimento Isso. circular. Isso. Tem Tássio! até uma filha minha que entrou aí, de Andelê. Um beijo, tá aí assistindo também. Que lindo. Tássio, então eu vou circular, então. Agora. Circula. Foi um prazer, velho. Obrigado pelo Prazer. convite. Prazer, Tássio. A gente segue Lindo. aqui, coligado aqui, a gente segue aqui juntos. Juntos. Forte abraço, Tássio. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo. Vou desconectar Tássio aqui. Que lindo. Opa! Então agora vou me preparar para poder dançar esse movimento circular. Só um instantinho aí, vocês. Eu vou colocar a música para a gente poder.
Quero agradecer a presença de todos. A linda presença do Tássio, com o seu recorte a partir da história dele. Muito obrigada a todos. Fiquem em casa, fiquem bem. Semana que vem o procedimento 20/31 da série Pilates e Dança. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.